A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Gisé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra para ler e falar neste dia, que encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 4. É uma palavra muito importante, tão gloriosa, tão boa. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, meus irmãos. Então vamos ler a palavra. Foi arrebatada ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Nós conhecemos muito a respeito do paraíso terrestre. Na terra, tinha um paraíso chamado Jardim do Éden, e ali tinha somente um casal. Mas esse casal não andou de acordo com a vontade de Deus, e perdeu o paraíso, pecou, foi expulso. E depois disso, o Senhor colocou uma espada inflamada de fogo em volta do jardim e botou querubins também. Em outra palavra, o homem perdeu o caminho do paraíso. Mas aqui Paulo fala a respeito de um homem. E quando começamos a ler toda essa passagem, dá-nos a entender que este homem mesmo era Paulo, que não queria assim trazer, se exaltar de revelação. E ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, quando ele escreve essa palavra, parece que tem acontecido isso há 14 anos. Olha, não sei se foi no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, meus irmãos. E diz a palavra ainda, e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Paulo, entendemos que era Paulo. Ele não sabia dizer como é que ele foi levado ao paraíso, se foi no espírito, se foi no corpo, não sabemos. Nós sabemos uma coisa, nós temos um exemplo de um homem que foi arrebatado, parece no corpo, chamado Filipe. Filipe estava no caminho de Gaza, pregando para aquele eunuco lá da rainha de Candace, da Etiópia, e quando terminou, o Espírito tomou ele. E ele foi se achar lá em Azoto, bem diferente, lá no litoral. Então, aí não sabemos como é que o Espírito fez, se desmaterializou ele, materializou lá, não sabemos, eu sei que ele foi no corpo, o corpo estava ali no caminho de Gaza, daqui a pouco ele está lá em Azoto. Mas aqui Paulo não sabe dizer, ele sabe dizer que esteve no paraíso, que coisa gloriosa. Meus irmãos, Deus tem os seus propósitos, mas às vezes eu fico pensando, eu gostaria que o Senhor tivesse permitido que Paulo pudesse contar o que viu lá. Coisa gloriosa. E esse paraíso, então, é localizado no local que é chamado Terceiro Céu. Que coisa gloriosa. Então, esse paraíso também existe, meus irmãos, porque este homem esteve lá. Ele não sabe dizer se foi arrebatado ou se foi no... Mas ele esteve lá, o Senhor levou lá. Nós sabemos, e pelas nossas igrejas Brasil afora, que o arrebatamento é coisa que acontece no nosso meio, até certo ponto é uma rotina. Quantos irmãos, quantas irmãs foram arrebatados? E desse arrebatamento a gente sabe, o corpo fica ali. Eu fui testemunha uma vez de uma irmã arrebatada, o corpo está ali e o espírito foi. Que coisa gloriosa. É bíblico isso, irmão. Mas não vamos começar agora a fazer aquele enxame de querer ser arrebatado. Não, irmão, deixa com Deus. Ele arrebata quem quer, onde quer, na hora que quer, como quer. É dele isto. Mas uma coisa importante.
Este homem teve uma experiência tão poderosa, ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis, meus irmãos. Às vezes o lamento é pena, que ele diz que ao homem não é lícito falar. Não foi lícito o homem falar. Que coisa gloriosa. Então, o paraíso existe, irmão. Então, nós vamos pensar de 2 paraísos. O primeiro paraíso, o homem estragou e foi expulso de lá. Era um paraíso terrestre. Mas Deus tem um paraíso eterno. E alguém poderá dizer, mas como eu poderei no futuro ir para o paraíso? É uma pergunta. Meus irmãos, um dia mais cedo, nós partiremos para a eternidade e entraremos no paraíso. Dá-nos a entender que na parábola do rico e Lázaro, o Lázaro estava no paraíso. Aquilo é uma parábola no seio de Abraão também, descansando, mas não era o local definitivo. O local definitivo, nós temos que entender que é superior ainda ao paraíso, é na presença direta com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, obreiro que muitas vezes é incompreendido, muitas vezes passa dificuldade. Quantos obreiros, quantos pastores que quantas vezes clamam pedindo misericórdia para continuar na luta. Caminha mais um pouco, há esperança, existe um paraíso. Podemos dizer como aquele Jerusalém, o Canaã, é mais ali, mais uma passada e chega, atravessa o rio. Meu irmão, não perca a esperança. O Senhor pode demorar, mas Ele vem buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados ao céu. Que coisa gloriosa, ali na presença do Senhor, um paraíso eterno, onde Satanás não vai chegar. No paraíso terreno, Satanás chegou, mas nesse paraíso espiritual, Satanás não chega. Eu espero entrar nesse paraíso, meus irmãos. Estou lutando para isso. E você, meu irmão, minha irmã, às vezes pagando um preço, mas vale a pena. Que coisa gloriosa, disse a palavra, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ouviu palavras tão gloriosas que não é lícito ao homem falar. Pense nisso, nesse dia. Eu, ouvindo esse programa, vendo o programa, pense no paraíso e caminhe com Jesus. Fique na unção do Espírito Santo para entrar no paraíso quando partir para a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, eu te agradeço pela esperança, Senhor, do paraíso, por esta palavra, Senhor, quando tu revelaste, eu acredito que foi para Paulo, o paraíso, Senhor, que realmente existe na eternidade, onde esperamos estar contigo no futuro. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.